Capítulo 191 Conhecendo o Presidente. Esse é o meu maldito neto. Enquanto isso, na sala VIP, Robert apontou o dedo para Félix enquanto ria de puro deleite, sem dar o mínimo para a expressão feia dos velhos do Hilton. Aqueles anciãos não tinham absolutamente nenhuma ideia do que acabaria de acontecer. Eles ainda estavam processando o fato de que seus juniores tinham de ser demolidos sozinhos por um júnior antes de ouvirem a risada de Robert. Felizmente para eles, nenhum daqueles com autoridade se preocupou em olhar em sua direção, pois ficou completamente chocado com a habilidade de Félix. O Sr. Jones, que era mais informativo sobre o sistema de linhagem humana, não poderia deixar de sentir seu sangue adormecido começar a ferver depois de adivinhar que apenas uma classificação teve um impacto e efeito tão massivo. Impaciente e bastante animado, ele se virou para Robert e perguntou: seu neto despertou uma linhagem emprestada. Linhagem lendária? Assustado, o presidente pessoalmente as sobrancelhas ao ouvir a pergunta repentina do Sr. Jones. Ele também ficou surpreso com a habilidade de Félix, mas não achou que teria alguma relação com o infame posto lendário. Ele sabia que se Félix realmente despertasse com uma linhagem emprestada, isso exigia que os Maxwells de alguma forma conseguissem obter 100 milhões de SC ou mais. O orçamento anual de moedas de todo o país, fornecido pelo Conselho, nem sequer atingiu esse valor. Não é óbvio. Robert revelou: Adam Hilton já nos mostrou os limites de uma linhagem épica. Ele olhou para os anciãos do Hilton e riu, não é mesmo? Indiferente ao ataque aos Hiltons, o presidente rapidamente interrompeu a conversa depois de receber uma resposta positiva: é apropriado saber como você conseguiu isso. Ele sorriu: se tiver certeza de informações privadas, por favor, não responda a minha pergunta. Nós não entendemos. Robert balançou a cabeça e disse: foi meu neto quem ganhou na loteria da UVR. Ele acenou com a mão: não nos pergunte sobre o nome, também não temos ideia, pois Félix assinou um contrato proibindo-o de compartilhar informações sobre isso. Abraão e o resto dos anciãos acenaram com a cabeça, concordando com a sua declaração. Não importa, pelo menos nosso país é o primeiro a ter um linhador de sangue lendário ou um deles. O presidente olhou enquanto olhava para Olivia e os demais, tentando ao máximo levantar Félix e jogá-lo no ar. Infelizmente, seu peso era demais para eles aguentarem. Ele riu ao ver e perguntou: você pode me marcar uma reunião privada com seu neto? Quero falar com ele. Com prazer, senhor presidente. O sorriso de Robert ao dizer isso estava prestes a chegar aos seus ouvidos. Se você nos dá licença, senhor presidente, vamos verificar nossos filhos. Os Hiltons imediatamente se levantaram e saíram depois de dizer isso. Eles não aguentavam ver o presidente ficando amigo de Robert enquanto seus juniores tossiam sangue, sem receber um pingo de atenção de ninguém. Foram tratados como lixo jogado à margem, pois os espectadores, o governador, o presidente, até os 4 plebeus, que antes foram poupados, só tinham Félix nos olhos. Todas as conquistas e batalhas que Adam venceu antes pareciam uma piada neste momento. Uma piada que os mais velhos não acharam nem um pouco engraçada. Félix não estava brincando quando disse que hoje seria o pior dia de suas vidas. E ele sempre cumpriu o que prometeu. Rainha, por favor, entre em contato com o Sr. Gama. O ancião de cabelos brancos disse friamente: pergunte a ele quanto ele está disposto a pagar por uma linhagem lendária. 20 minutos depois, no mesmo palco de madeira branca e azul, Félix e o resto de sua equipe estavam alinhados. As câmeras piscavam continuamente para o Sr. Jones e Félix, que apertavam as mãos. O Sr. Jones pegou uma medalha de ouro de um travesseiro vermelho, que estava sendo carregado por um funcionário, e colocou-a no pescoço de Félix. Depois de fazer isso, ele gesticulou com a mão, e um funcionário carregando outro travesseiro, que desta vez continha uma caixinha glamourosa, aproximou-se deles. Senhor Jones imediatamente colocou a caixa na mão de Félix e deu-lhe um abraço rápido. Bom trabalho, filho.
Ele elogiou Félix com um sorriso. Mal posso esperar para ver o quão alto você alcançará nas batalhas representativas mundiais. Obrigado. Félix acenou com a cabeça educadamente. Depois de algumas fotos juntos, o Sr. Jones logo passou para o próximo da fila. Os flashes das câmeras, que incomodavam Félix e Asna, felizmente o seguiram. Félix queria abandonar esse cerimonial só por causa desse incômodo irritante. No entanto, o seu avô informou-lhe que o presidente pretendia encontrá-lo após a cerimônia. Félix não tinha absolutamente nenhum motivo para abandonar o presidente e ofendê-lo. Caramba, ele preferia nada mais do que fazer amizade com ele e entrar em seus bons livros. Sempre foi melhor ter amigos de tão grande calibre. Depois de um tempo, a cerimônia terminou sob os aplausos do público. Félix suspirou de alívio e desceu ao palco seguido pelo resto de seus companheiros. Senhor Félix, por favor, por aqui. No entanto, no momento em que desceu da arena, um homem de terno escuro e óculos escuros o gesticulou. Vocês vão em frente, eu falo com vocês mais tarde. Félix informou Olivia e os demais enquanto caminhava em direção ao homem de preto. Toque toque, entre. Senhor presidente, eu o trouxe. O homem disse, tudo bem, deixe-nos. No momento em que o homem queria comentar a ordem, ouviu o presidente acrescentar, basta sair, ficarei bem. O presidente sorriu para Félix e gesticulou com a mão para que ele se aproximasse, sente-se ao meu lado. Imperturbável por estar sozinho com o presidente, Félix caminhou com naturalidade e sentou-se ao lado dele. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. Ele ofereceu um aperto de mão com um sorriso educado. O prazer é todo meu depois daquela demonstração de força que você acabou de demonstrar. Sem fazer alarde, o presidente riu genuinamente ao apertar sua mão. Estou feliz que você tenha gostado da batalha. Félix disse, sorrindo. O presidente soltou a mão de Félix e disse, não trouxe você aqui para interrogá-lo sobre os detalhes de sua linhagem. Seu avô já nos contou sobre o contrato. Ele olhou para Félix com uma expressão solene e disse, no entanto, o fato de sua linhagem ser de nível lendário poderia ser facilmente adivinhado não apenas por nós, mas pelo resto dos países, que estavam assistindo seu desempenho. Você entende o que aquilo significa? O presidente perguntou. Eles não estão satisfeitos comigo porque sou considerado uma grande ameaça. Félix apoiou o queixo na mão e esclareceu. Embora o planeta atual pareça mais unificado do que nunca devido aos horrores do universo, ainda existem conflitos de interesse internos acontecendo enquanto falamos, a maior meta que cada país está tentando ao máximo cumprir. Félix encolheu os ombros e disse por último, depois de mostrar a eles que sou capaz de vencer um time que é quase igual ao time deles sozinho, isso me colocará na lista de alvos obrigatórios antes do início da batalha representativa. Eu não poderia dizer melhor. O presidente elogiou-o, você pode ser jovem, mas pelo menos não é ingênuo. Estou feliz que a seleção nacional tenha você como capitão. O presidente presumiu que Félix foi capaz de descobrir tudo isso sozinho, mas, honestamente, o que Félix disse realmente aconteceu em sua vida anterior com alguns linhadores de sangue da seleção nacional e também de seleções de outros países. Assassinatos ocultos ou públicos, não importava, pois qualquer linhagem que fosse considerada uma ameaça aos interesses de outros países tinha que ser eliminada de qualquer maneira. Os líderes do mundo só se importavam com os linhadores de sangue do seu próprio país conquistando um lugar representativo. Eles não davam a mínima se sua linhagem fosse muito pior do que outra de outros países. Mas quem poderia culpá-los por pensar assim? No momento em que o sistema de votação do Conselho foi alterado para ter relação com o número de representantes que cada país tinha na equipe dos terráqueos, um conflito interno entre os países estava fadado a surgir. Suspiro, as pessoas pensam que a batalha dos representantes mundiais está prestes a começar em 2 meses. O presidente balançou a cabeça, o que eles não percebem é que a batalha começou logo depois que anunciamos a criação do Conselho Mundial. Mas você não precisa se preocupar com eles fazendo tentativas contra você.
O presidente parou de lamentar ao informar Félix: chamei você aqui para avisar que um esquadrão elitista será preparado só para você. Eles estarão protegendo você de qualquer tentativa de assassinato antes de enviá-lo para a Alemanha. Não podemos pagar perder nosso primeiro Bloodliner lendário. Senhor presidente, estou honrado com o gesto. Félix balançou a cabeça. No entanto, não há necessidade de colocar tanto foco em mim. Se você assistisse às lutas anteriores, notaria que minhas defesas não são tão ruins. Ele sorriu levemente. Em outras palavras, as balas não podem realmente me machucar. E duvido que eles usem armas de artilharia pesada para mim. Embora Félix parecesse estar se gabando, ele honestamente estava apenas tentando fazer com que o presidente removesse qualquer pensamento sobre continuar seu plano de proteção. Aos seus olhos, essas elites não servirão para nada além de espioná-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e forçá-lo a manter a guarda alta sempre que ele falar ou fizer algo incomum. Ele não tinha tempo para tal incômodo. Além disso, ele não estava mentindo sobre ter imunidade a balas. Sua pele era mais resistente que o aço com sua superforça. Se eles tentassem usar tranquilizantes ou venenos para pegá-lo, bem, Félix nunca diria não à comida de graça. Oh, sua linhagem realmente lhe deu imunidade a balas. O presidente ficou chocado por um segundo antes de recuperar a compostura. Você não tem ideia de como essa habilidade é útil para mim. Divertido, Félix apenas riu de sua expressão de inveja. Ele sabia que o presidente poderia dizer isso, mas na verdade provavelmente já bebeu muitas poções de proteção, como pele endurecida, para mantê-lo seguro. Essas poções podiam ter efeitos temporários, variando de meses a anos, mas ainda eram bastante úteis para proteger plebeus de alto nível como o presidente. Tudo bem, nosso tempo está correndo rápido. O presidente olhou para seu bracelete AP e disse: respeitarei sua escolha. No entanto, espero que você permaneça em casa pelos próximos 3 dias. Depois disso, você não precisará se preocupar com sua segurança. Por que então? Félix perguntou confuso, embora ele entendesse o que ele estava insinuando. Ainda assim, Félix teve que fingir ignorância. Afinal, as informações sobre o que aconteceria depois do torneio ainda não foram informadas a eles. Vou deixar isso para o Sr. Johnny explicar. Ele provavelmente já está com sua equipe e esperando só por você. O presidente estendeu a mão e disse com um sorriso: deixe-nos orgulhosos, filho. Vou tentar o meu melhor. Félix abriu sua mão por um segundo antes de soltá-la. Ele se declarou e acenou com a cabeça respeitosamente antes de sair pela porta. O homem de preto que o guiou até aqui gesticulou com a cabeça para segui-lo. Félix sabia que ele estava liderando o encontro local, onde estavam seus companheiros de equipe e o Sr. Jones. Fim do capítulo. Capítulo 192. O campo de preparação. Toque toque. 5 minutos depois, dentro de um salão confortável do outro lado do estádio, um som de batidas ressoou no salão silencioso. Entre o Sr. Jones, que estava sentado em uma poltrona de couro, olhou para a porta que estava aberta. Ele está aqui. Encantado, seus olhos brilharam ao ver Félix perto da porta agradecendo ao homem de preto por guiá-lo. Depois que Félix fechou a porta, ele se virou e viu que seus companheiros estavam reunidos em uma área longe de outros 3 indivíduos. Como esperado, esses perdedores também virão. Ele olhou para aqueles indivíduos com indiferença. Sem surpresa, Oliver Walton, Amelia Lauder e, finalmente, Lena Vanderbilt também estavam na sala. Félix sabia de antemão que a seleção nacional não teria apenas os vencedores do torneio, mas também os capitães de cada seleção semifinalista. Porém, parecia que Amélia também conseguiu uma vaga. Foi natural, pois toda a existência das batalhas nacionais foi para criar o tempo mais forte do Zewa. No entanto, cada país só poderia ter uma equipa composta por 10 linhas de sangue. Isso fez com que fosse extremamente difícil para o governo criar uma equipe composta apenas pelos melhores linhadores de sangue do país.
Para fazer isso, eles precisam de mais tempo e recursos. Infelizmente, eles cuidaram de ambos na atualidade. A batalha representativa mundial estava prestes a começar exatamente em 2 meses. Em outras palavras, o torneio que tinha sido encerrado o mais rápido possível, mas ainda assim dando-lhes bons candidatos. Félix, Johnson, Noah, Kenny e até Olivia tiveram um desempenho digno de nota por estarem na seleção nacional. No entanto, Sarah e o resto da equipe não fizeram muito, mesmo quando a oportunidade lhe foi dada. Quando comparado com Adam, que tinha uma linhagem épica e destruiu 2 batalhas sozinho, ou Walton, que era a única linhagem no torneio com habilidade de aviação, é claro, Sarah e os 4 plebeus pareciam deficientes. Independentemente disso, o governo não poderia simplesmente substituí-los por outros melhores do que eles quando eram campeões do torneio. Essa foi apenas uma decisão estúpida que ofenderia muitas pessoas. Dito isto, adicionar esses 4 capitães como substitutos para o tempo não deixaria ninguém chateado, exceto Sarah e o resto, que definitivamente seriam substituídos se fossem colocados um desempenho abaixo da média no próximo campo de preparação. Félix sabia de tudo isso, embora nunca tenha chegado à seleção nacional em sua vida anterior. Isso porque ele assistiu na TV, a seleção nacional tendo os 4 plebeus acrescentados na equipe Hilton sendo substituídos por aqueles capitães. Isso criou uma grande indignação no país, da qual Félix se lembrou um pouco. A única coisa que mudou nessa linha do tempo foi o time campeão e os integrantes, que corriam o risco de serem substituídos. Nada mais nada menos. Com base nas expressões frustradas de Sarah e daqueles 4 plebeus, eles também descobriram isso depois de serem informados pelo Sr. Jones sobre a adição desses 4 capitães. Espero não estar interrompendo nada. Félix deu um aceno educado para o Sr. Jones enquanto caminhava em direção a seus companheiros de equipe. Na verdade, estávamos apenas esperando por você para podermos começar. Sr. Jones disse sorrindo. Peço desculpas se deixei você esperando. Bem educado, Félix acenou levemente com a cabeça. Não mencione isso. Jones apontou com a mão para os 3 capitães e disse, como eu disse aos seus companheiros antes. Esses capitães vão se juntar ao time como substitutos. Afinal, não podemos arriscar enviar 9 ou 8 para nos representar se algo acontecer. Acontece com a equipe principal durante esses 2 meses. Ele perguntou, você tem alguma opinião sobre isso? Sarah e os 4 plebeus olharam para Félix com um olhar esperançoso, claramente desejando que ele rejeitasse a proposta como capitão do time ou pelo menos mostrasse que não era a favor de adicioná-los. Infelizmente, uma palavra de Félix removeu esses pensamentos positivos de suas mentes. Não. Aos olhos de Félix, acrescentado-os ou não, ele não dava a mínima. Ele não foi afetado por eles, mas Sarah e os 4 plebeus. Félix não estava interessado em ser babá deles, mesmo fora da arena. Em outras palavras, o problema era deles, e não dele. Quer continuar no time principal. Simples, tenha um desempenho melhor que aqueles capitães. Isso é bom. Jones suspirou de alívio ao ouvir sua resposta. Honestamente, se Félix dissesse que os queria fora, ele ficaria em apuros. Félix era atualmente muito importante na equipe e no país. Jones não teve problemas em desistir daqueles 4 capitães, apenas para manter Félix no time. Félix demolindo os Hiltons com um estalar de dedos ainda estava fresco em sua mente. Agora que todos estão aqui, vamos direto ao prato principal. Jones olhou para eles com uma expressão severa e disse, em 3 dias, vocês serão enviados para o acampamento do estado da Flórida. Vocês permanecerá lá por 2 meses até que venhamos e os levemos para a Alemanha, quando as batalhas mundiais acabarem, vai ser hospedado. Por que a Alemanha? Walton perguntou o que se passava na cabeça de todos. Os desgraçados ganharam os direitos de hospedagem por sorteio. Senhor, Jones soltou um suspiro exasperado. Félix riu de sua expressão desanimada.
Ele sabia que a ESGO poderia ser uma organização internacional, mas cada filial de um país estava mais inclinada a apoiar o seu solo. Assim, para que a Alemanha conseguisse organizar o primeiro e maior evento que seria escrito na história e falado durante centenas de anos, nem o Sr. Jones nem o presidente se sentiram minimamente bem com isso. Não há mais perguntas. Jones acenou com a mão e continuou: o acampamento terá como objetivo principal a preparação para as batalhas. Por exemplo, aprender e estudar sobre seus oponentes mais fortes, assistindo aos VODs dos torneios nacionais, construindo formações de batalha e sinergias apropriadas e, por último, brigando entre si para mantê-los sempre alertas. No momento em que o Sr. Jones mencionou Sparring, Sarah e os plebeus estremeceram enquanto Amélia e o resto dos capitães mostravam sorrisos enigmáticos. Mas o mais importante é que a existência do acampamento é para proteger você. Esses sorrisos desapareceram de seus rostos ao ouvirem o aviso do Sr. Jones. No momento em que vocês chegaram à seleção nacional, todos vocês se tornaram um alvo para outros países. Queremos mantê-los juntos em um só lugar para facilitar sua proteção durante esses 2 meses. Contanto que você chegasse às batalhas mundiais com segurança, ninguém ousaria mais atacá-lo. Assim como Nathan queria falar, o Sr. Jones o interrompeu: não pergunte por que eles querem você morto. Descubra sozinho. Ele olhou-os bem nos olhos e disse severamente: não me faça arrepender de ter dado a vocês aqueles 3 dias para fazer as malas e amarrar as pontas soltas antes de partir. Eles não podem tentar assassinar nenhum de vocês, mas ainda assim, fiquem em casa o tempo todo até enviarmos um ônibus para buscá-los. Ele avisou: um ônibus. Todos exclamaram em voz alta. O quê? Você nunca pegou um na vida antes. Ele zombou: não vamos levá-los de avião ou de helicóptero militar, pois o acampamento fica a apenas meia hora de carro. Ele acrescentou: além disso, você será acompanhado por 2 veículos blindados cheios de soldados armados, o que garantirá sua segurança caso um tolo decida atacar. Ele balançou a cabeça: embora você não tenha nada com que se preocupar. Ninguém tem coragem de fazer tal tentativa de assassinato público enquanto estiver sob proteção pesada. Eles só ousarão mirar em você sob uma condição. Isso foi estar isolado sem o nosso proteção. Ele olhou para Félix nos olhos e disse: especialmente você. Depois dessa exibição, eles ficarão de olho em você durante esses 3 dias. O senhor presidente já mencionou essas coisas para você. De fato. Félix acenou com a cabeça. Bom. Jones bateu palmas 2 vezes e exibiu seu conhecido sorriso gentil de idoso: terei que ir agora. Receio não acompanhá-lo ao acampamento. Mas você não precisa se preocupar. Você será colocado em boas mãos. Todos se levantaram depois de ouvir isso. Eles fizeram uma reverência respeitosa com a cabeça enquanto diziam: obrigado pelo seu tempo. Não chore problemas no acampamento. Satisfeito, o Sr. Jones deixou um último remake antes de sair pela porta. Ele era um homem ocupado e não tinha tempo disponível para cuidar deles em cada passo. Já era um grande negócio que fosse ele quem ficasse para explicar-lhes os detalhes do acampamento. Batedor. No momento em que a porta foi fechada, Amélia e Walton viraram a cabeça para Félix, lançando-lhe olhares complexos. Eles queriam se apresentar com intenção, pois iriam ficar juntos por 2 meses, gostariassem ou não. Mas depois do que aconteceu com Adam, eles ficaram com um pouco de medo de se aproximar dele. Eles ouviram dos mais velhos que o estômago de Adam estava completamente arrebatado e ele estava atualmente na clínica recebendo os cuidados médicos necessários para curá-lo. Isso é o que eles acreditavam. Mas, honestamente, no momento em que Félix entrou na sala e não viu Adam, ele sabia que estava fingindo estar ferido para evitar encontrá-lo cara a cara, pois era impossível para Hiltons não ter uma poção de rejuvenescimento. Vamos, os mais velhos estão nos esperando no estacionamento. Félix disse enquanto caminhava em direção à porta. O resto da equipe o batida rapidamente, deixando os capitães sozinhos na sala.
Infelizmente para eles, Félix claramente não tinha intenção de fazer amizade com eles. Fim do capítulo. Capítulo 193 Problemas durante a integração. 5 minutos no estacionamento do estádio. Félix foi arrastado pelo avô até o carro dos mais velhos. Félix sabia que eles queriam ouvir um relato sobre o que aconteceu entre ele e o presidente, bem como o que o Sr. Jones disse anteriormente. Ele não tinha nada a esconder enquanto recapitulava rapidamente essas duas conversas. Depois de ouvir o que ele disse, os mais velhos decidiram fortalecer a equipe de segurança do hotel e também adicionaram um guarda-costas extra para cada júnior. Félix, importa-se de explicar por que você nos mostrou na prática apenas um pilar em vez dos 10. Abram mudou de assunto mencionando a habilidade de Félix Poison Pillars. Porque eu mostraria 10 pilares, quando ninguém na equipe conseguiu se defender de nenhum. Félix olhou para eles perplexo. As obrigações dos mais velhos se contraíram com sua resposta. Eles queriam discutir, mas sua resposta foi realmente impecável. Mesmo assim, você poderia pelo menos ter nos informado sobre eles. Alberto disse. Você nunca disse. Félix piscou os olhos inocentemente e disse, não sou um exibicionista que começa a falar sobre minhas habilidades e linhagens sem motivo. Suspiro, esqueça. Depois de ver que não estavam indo a lugar nenhum com o questionamento, os mais velhos decidiram abandonar totalmente o assunto. Quanto ao incentivo vermelho, eles já sabiam disso quando Félix mostrou antes para eles. 15 minutos mais tarde. Asna prepare-se. Félix olhou pela janela do carro para a entrada do hotel, que se aproximava, e disse, vou integrar os últimos 5%. Oh, você finalmente está pronto? Asna perguntou. Há apenas uma maneira de descobrir. Félix franziu as sobrancelhas, pensando na última vez que integrou. Durante o último mês, Félix dividiu os 21% restantes da essência Jormungand nos habituais 5% por integração. Durante as primeiras 2 semanas, ele concluiu 3 integrações com extrema dificuldade. Esqueça a integração a cada 3 dias, Félix deu a si mesmo 6 dias de intervalo, mas ainda assim achou lidar com a agonia torturante de cada integração. Caramba, na última integração, ele quase desmaiou durante o processo, apesar de ter sido apenas 5%. Nunca se deve esquecer que Félix teve um período de 15 minutos durante a integração, embora estivesse bebendo 4 poções para a ruptura da dor, enquanto o resto dos humanos só teve um período de 5 minutos sem beber poções. Tudo isso sem falar na dor que era 3 vezes maior que a normal conhecida. Isso significa que, em cada integração, Félix sente como se estivesse andando sobre lava fervendo por 15 minutos seguidos. Para recuperar sua saúde mental e voltar à melhor forma, ele decidiu relaxar em sua linhagem até pelo menos o torneio terminar. Não havia absolutamente nenhum sentido impressa se ele estava sendo prejudicado no processo. Todos os outros estavam reclamando de ter um período de espera de 1 semana a 1 mês entre cada integração, mas, honestamente, a razão pela qual eles ainda estavam sãos e ainda não desistiram de ganhar força se devia a isso. Félix não tinha, o que parecia um bom argumento. Mas, se ele não controlasse ainda melhor o ritmo, isso se transformaria em uma maldical que o levaria a desistir de tudo. 20 minutos depois, no quarto de hotel de Félix, ele estava sentado no tapete perto da cama com a parte superior do peito nua. Tudo o que era necessário para a integração foi colocado ao lado dele. Poções, frasco de linhagem, agulha de injeção, um novo conjunto de roupas. Espero que não seja tão ruim quanto antes. Um pouco nervoso, Félix pegou a agulha e extraiu o que restava da garrafa. A agulha não ficou nem 20% cheia depois de esvaziar o frasco. Ah, preciso de uma recarga de novo. Félix suspirou desanimado ao ver isso. Porém, ele logo afastou esses sentimentos negativos e colocou a agulha em seu peito. Ele começou a respirar fundo até se sentir completamente relaxado. Então, ele esfaqueou seu coração com a agulha de injeção, forçando todo o seu conteúdo para dentro.
Sem parar, tirou a agulha e bebeu todas as poções necessárias para facilitar o processo de integração. Depois de fazer isso, ele fechou os olhos e esperou com as sobrancelhas franzidas a dor aparecer. Ele nunca amou essa sensação de calma antes da tempestade. São apenas 5%, você sobreviveu ao dobro disso. São apenas 5%, ele continuou murmurando com os olhos fechados, tentando se animar. Infelizmente, no momento em que a integração começou, seus olhos foram forçados a se abrir enquanto suas fendas foram ampliadas ao máximo. Ondas de dor nunca sentidas antes continuaram atingindo cada fibra do seu ser. Na tentativa de não gritar, Félix mordeu os lábios com toda a força que pôde até que começaram a sangrar. Que pena, isso foi o suficiente para se conter por apenas 1 minuto antes de ser forçado a soltar um grito de partir o coração. Foda-se! Ele continuou gritando enquanto suas mãos seguravam o tapete com força até que ele arrancou um pedaço. O que há com ele? Asna se perguntou confusa enquanto comia um bocado de pipoca. Ela poderia gostar de ouvir seus gritos novamente, mas o fato de ele estar realmente lutando para integrar apenas 5% era estranho demais para passar despercebido. Pelo amor de Deus, Félix integrou impressionantes 12% ou mais nos primeiros dias. O processo pode ter sido desagradável, mas ele ainda passou por ele com sucesso. No entanto, agora, 5% estavam lhe causando problemas. Foi estranho, especialmente depois que Félix se deu cerca de 15 dias de folga na integração. Assim como ele, ela presumia antes que se tratava de um problema de saúde mental, o que fazia com que a integração com percentuais mais baixos parecesse mais difícil do que antes, mas agora, ao vê-lo gritar com os olhos injetados e veias salientes em todas as partes do corpo, ela não tinha mais certeza. 15 minutos mais tarde, baque. O corpo de Félix caiu de bruços no tapete molhado. Seus olhos estavam fechados pacificamente enquanto respirava de maneira superficial. Essa foi por pouco. Asna enxugou uma gota de suor da testa. Sua brincadeira não estava em lugar nenhum enquanto ela olhava para Félix com uma expressão preocupada. A sua preocupação era compreensível, pois teve que intervir 3 vezes durante o processo de integração, para evitar que Félix desmaiasse. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas não gostou do resultado. 12 horas se passaram rapidamente. O corpo de Félix, que estava deitado no chão imóvel, finalmente mostrou alguma reação, pois seus dedos se moviam levemente enquanto suas pálpebras começavam a tremer. Encontre romances autorizados em atualizações mais rápidas, melhor experiência, clique em cerquilha. _ 50 quadrilhões 398 trilhões 891 bilhões 970 milhões 978.639 para visitar. Arg, minha cabeça. Félix abriu os olhos confusos enquanto tinha uma expressão de dor, quando uma forte dor de cabeça o assaltou no momento em que acordou. Bem-vindo de volta. Você demorou uma eternidade para acordar. Entediada, Asna bocejou com a mão cobrindo a boca. Quanto tempo eu dormi? Félix perguntou enquanto murmurava baixinho. Merda. Sinto que minha cabeça está prestes a se dividir em 2. 12 horas ou mais. Ela olhou para ele tentando alcançar a poção de rejuvenescimento e aconselhou: acho que você precisa diminuir seu percentual de integração. Dessa vez eu precisei te ajudar 3 vezes, da próxima vez serão 5 ou 6, e depois disso você provavelmente nem conseguirá. Gole. Sem responder, Félix se concentrou em beber as poções de rejuvenescimento. Ele terminou um por um até que os 4 que colocou perto dele foram todos consumidos. Só depois de beber aquela quantidade é que aquela dor de cabeça desagradável finalmente começou a desaparecer, dando-lhe paz de espírito. Antes de tomar uma decisão eu preciso primeiro saber o que diabos está acontecendo. Irritado e confuso, Félix massageou as têmporas enquanto se levantava do tapete seco, que emitia um fedor desagradável assim como seu corpo.
Félix levou a roupa nova consigo para o banho enquanto pensava nos motivos pelos quais sua integração ficava cada vez pior. Seu primeiro palpite antes foi sobre sua saúde mental. No entanto, agora ele sabia que não havia nada a ver com o aumento da dor, fazendo-o sentir como se estivesse se integrando com impressionantes 15% em vez de apenas 5%. 15 dias foram mais que suficientes para uma pausa. No entanto, a integração piorou 2 vezes em relação à última vez. Eu não entendo. Você não deveria sentir menos dor quanto mais se aproxima da pureza de origem. Asna inclinou ligeiramente a cabeça e disse, isso é o que li em suas memórias. Isso é o que está me assustando. Félix suspirou enquanto se limpava completamente. Com base no que ele sabia sobre o sistema de linhagem, a dor deveria diminuir cada vez mais à medida que um linhador se aproximava da pureza de origem. Os pesquisadores humanos concluíram que era porque o corpo já havia se adaptado à linhagem da fera, facilitando a aceitação de doses maiores sem aumentar as ondas de dor. O exemplo perfeito foi o despertar. Félix quase morreu durante isso, embora estivesse usando apenas 1%. Mesmo assim, nas tentativas de integração seguintes, ele continuou aumentando a porcentagem, mas ainda estava bem. Mas depois que ele atingiu 50%, as coisas começaram a desviar de suas expectativas, já que agora até 5% parecia impossível de passar com segurança. Suspiro, deve ser obra do Jormungand. Félix lavou o cabelo e começou a esfregá-lo até que a espuma cobrisse todo ele. Porém, ele ainda continuou falando, acredito que meu corpo esteja tendo problemas para se adaptar a uma porcentagem tão alta da linhagem primogenitora. Félix presumiu que sim, já que no início, antes dos 50%, sua linhagem humana estava dominando por ter a maior porcentagem, portanto as integrações estavam ocorrendo como ele esperava. No entanto, agora que ele atingiu 50% mais, isso significava que a linhagem Jormungand era a dominante. Principalmente agora que Félix tinha um percentual de integração de 76%, restando apenas 24% de sua linhagem humana. Isso o fez pensar, como seria quando ele alcançasse a pureza de origem, deixando apenas 1% de sua linhagem humana. Ele poderia alcançá-lo com segurança. Félix tende a esquecer que na verdade ele não estava pisando no conhecido sistema de linhagem humana, que todos praticavam. Despertando com linhagem de besta de nível 1 e terminando como linhagem de besta de sexto estágio com linhagem de besta de nível 7. Ele despertou com uma linhagem primogenitor, um ser superior, que governava parte do universo durante a Era dos Primogenitores. Asna pode ter eliminado quaisquer problemas de opressão durante a substituição, fazendo com que Félix não se preocupasse em encontrar uma linhagem para substituir o Jormungand. No entanto, durante a integração em si, Asna não teve controle sobre a linhagem. Se não fosse assim, ela o teria auxiliado em suas integrações, fazendo-o passar por elas com tranquilidade. Isso significava que Félix estava totalmente sozinho até atingir 99%. Pela forma como foi a última integração, ele duvida que isso seja fácil de conseguir mesmo que reduza os percentuais utilizados. Suspiro, acho que descobriremos na próxima integração se essa foi a causa ou outra coisa. Mas agora, Félix fechou a aba do chuveiro com uma expressão ansiosa e disse, é hora de ver os passivos. Sem mais delongas, ele fechou os olhos e mergulhou mais fundo nas informações recém-obtidas. Fim do capítulo. Capítulo 194 Destrutividade do tipo ofensivo passivo. O que? Antes de ler tudo, seus olhos se abriram com clara confusão. Ele não ficou confuso com a passiva em si, mas com o fato de ter desbloqueado apenas uma passiva em vez de duas. Félix, você está levando uma tapa à torto e o direito do Jormungand. Asna riu alto, ele não está mais satisfeito com você. Antes de ter qualquer acontecimento intenso por ter se ferrado daquele jeito, Félix decidiu ver primeiro o que ele desbloqueou. Ele rapidamente fechou os olhos novamente e continuou lendo de onde parou. Absorção de veneno?
Chocado e agitado com o que leu, os olhos de Félix não puderam deixar de saltar das órbitas. Ele nunca ouviu falar de tal passivo antes, mesmo com um tipo específico de veneno, como absorção de paralisação ou absorção de ácido asterisco. Esta foi a primeira vez que ouvimos falar disso e, com base nos detalhes, ver o porquê. O passivo era do tipo ofensivo. Ele finalmente obteve uma experiência passiva que afeta suas habilidades. Todas essas passivas anteriores não tinham nada a ver com o poder de ataque de suas habilidades. Superforça era um buff físico instantâneo não relacionado ao seu elemento. Imunidade a veneno era um passivo defensivo. Visão ultra-infravermelha era um passivo simples e, finalmente, revitalização venenosa era um passivo de suporte. Todos eles foram incríveis por si só, no entanto, nenhum deles afetou o poder ofensivo de suas habilidades ativas. Félix sempre desejou ter pelo menos um passivo que pudesse aprimorar suas habilidades. Finalmente, ele conseguiu. Ele ficou tão feliz em conseguir isso que nem se preocupou em abordar o fato de que só desbloqueou um passivo. Ele simplesmente fez o banho nu e rapidamente secou. Ele vestiu o conjunto que trouxe e rapidamente foi para a cama. No momento em que sua cabeça tocou o travesseiro, ele pediu à rainha que o conectasse. Destino, obviamente, o centro de medição de capacidade. 15 minutos mais tarde, Félix esteve na sala de medição VIP, dividida em 4 áreas como da última vez. Félix foi para a área experimental e solicita a IA da sala que colocasse 20 manequins a 1 metro de distância um do outro até que o último manequim estivesse a 20 metros dele. Vamos começar. Depois de ver que os manequins estavam todos em suas posições, Félix estalou o dedo com uma expressão animada. Depois, 2 bombas amarelas claras foram criadas em suas mãos. No entanto, ele ainda não terminou, pois ativou sua aura paralisante também. Absorção de veneno. Sem mais longos, ele falou em voz alta, usando uma nova passiva. Abruptamente, a esfera estática da aura começou a encolher de maneira visível. No entanto, o veneno não estava entrando novamente no corpo de Félix através dos poros, mas na verdade estava sendo absorvido pelas bombas em suas mãos. Ha. Encantado, Félix continuou rindo ao ver aquelas bombas continuando a crescer cada vez mais até que a aura foi completamente absorvida por elas. Olhe para aqueles meninos maus. Félix sorriu enquanto avaliava as bombas, que agora tinham o tamanho de bolas de ginástica. Um enorme contraste com o tamanho da cabeça do bebê. Impaciente, ele foi para o lado e jogou uma bomba no meio daqueles manequins. Pof! A bomba explodiu imediatamente ao entrar em contato com a cabeça de um manequim. No entanto, não cobriu apenas ele, mas também os 2 manequins na frente dele e mais 2 atrás dele. Isto significou que o diâmetro da explosão se estendeu para 4 metros em comparação com os habituais 2 metros. Pode não parecer muito, mas esta foi apenas a área da explosão sem acrescentar a propagação livre da névoa. Emocionado, Félix continuou observando a névoa se espalhar cada vez mais até que 8 manequins foram afetados por ela. No entanto, a duração da explosão da bomba permaneceu a mesma, pois após alguns segundos a névoa desapareceu completamente. Sir Félix, 10 manequins foram afetados por indução paralisante por 5 segundos. A sala aí disse. Parece que a duração do efeito ainda é a mesma. Não se incomodando com a notícia, Félix verificou seu índice de energia e viu que perdia a quantidade normal se usasse essas habilidades separadamente. Bem, era natural que essa habilidade pudesse ter uma relação indireta com a energia elementar, ainda era uma passiva que não precisava de absolutamente nenhuma energia para ser ativada. Assim como revitalização passiva asterisco. Félix sabia que ambas as habilidades não eram um buff instantâneo como Super Strength, nem exigiam energia mental como Ultra Infrared Vision asterisco. Afinal, sua visão infravermelha afetava fortemente sua mente, portanto, era necessária energia mental para mantê-la ativa. Contudo, essas 2 passivas não tinham relação com a mente.
Por isso, pertenciam a um tipo completamente diferente, que era referido pela maioria como manipulação limitada. Foi chamado assim no sentido de que passivos como esses manipulam a energia elementar liberada das habilidades de uma maneira específica e limitada. A manipulação livre significava que Félix poderia literalmente controlar a energia elementar liberada para seu próprio prazer. Se ele quisesse que suas habilidades absorvessem a energia, ele poderia fazê-lo. Se ele quisesse mudar a forma das habilidades liberadas para outra coisa, ele poderia fazê-lo totalmente. Por outro lado, a manipulação limitada apenas dá controle com base naquele passivo específico que foi desbloqueado. Nesse caso, estava fazendo com que suas habilidades ativas fossem capazes de absorver o veneno e serem fortalecidas por ele. Vamos mudar as coisas, Félix disse enquanto criava duas bombas novamente e liberava sua aura, passando para o próximo experimento. Desta vez, ele deixou a aura como está e usou sua passiva nas bombas, fazendo-as encolher. Infelizmente, eles encolheram até desaparecerem, mas a aura permaneceu inalterada. Félix percebeu que o conteúdo absorvido era muito pequeno para que a aura mostrasse alguma diferença. Ele não tinha planos de criar bombas após bombas até perceber a diferença. Essa não era uma estratégia viável durante as batalhas. No entanto, ele logo encontrou uma maneira melhor de contornar isso. Que tal agora? Ele rapidamente criou mais duas bombas e as fez absorver a aura. Depois que seu tamanho se tornou parecido com bolas de ginástica, Félix soltou sua aura novamente e fez com que ela absorvesse as bombas recém-criadas. Uau! O raio da aura, que sempre foi limitado a 8 metros, foi finalmente aumentado para 9 metros depois de absorver completamente aquelas bombas. Mas Félix ainda não terminou, pois criou duas bombas e deixou-as absorver a aura recém-criada. Como ele esperava, o tamanho deles aumentou novamente. Haha, vamos fazer alguns testes de limite. Intoxicado pela sensação, Félix sorriu amplamente enquanto repetia a mesma sequência de bombas para aura e de aura para bombas, tentando ver quanto tempo ele duraria até que sua energia acabasse. Uau! Depois de algumas tentativas de absorção, o raio da aura paralisante atingiu impressionantes 14 metros, envolvendo 14 manequins de uma só vez. Isso é o que eu gosto de ver. Félix não pôde deixar de sorrir ao ver isso. Porém, sua felicidade durou pouco, pois a exaustão começou a aparecer depois de usar tudo o que tinha para tornar a aura tão grande. Ai, encha meu tanque de energia, por favor. Ele solicitou. No momento em que sentiu que sua energia estava voltando, Félix decidiu fazer uma última absorção. Ele criou bombas novamente e as fez absorver a aura de 14 metros de raio. Uau! Exultante e impressionado com a visão de suas bombas continuando a crescer cada vez mais sem sinais de parar, Félix manteve os olhos fixos nelas sem piscar. As bombas já ultrapassavam o tamanho das bombas de ginástica e se aproximavam rapidamente, parecendo bolas de praia infladas. Félix rapidamente ergueu as mãos acima da cabeça, segurando as bombas bem alto. Eles continuaram girando em suas mãos enquanto a névoa era absorvida em um movimento giratório. Porém, a velocidade de absorção estava ficando cada vez mais lenta devido ao encolhimento da aura, que estava prestes a desaparecer completamente. Alguns segundos depois, Félix viu que não sobrou nada de sua aura. Porém, em vez de criar outra, ele ordenou que uma bomba absorvesse a outra. Animado para ver o resultado final, ele levantou a cabeça e ficou observando uma bomba ficando menor enquanto a outra ficava maior. Quando terminaram, Félix estava segurando apenas uma bomba enorme, fazendo-o parecer uma formiga carregando um pirulito esférico. A visão assustaria qualquer um que a visse, já que a bomba de Félix ultrapassou o sol da névoa solar em pelo menos 3 vezes. Jogue já! Impaciente, Asna falou com ele ao ver que ele estava com os olhos fechados e contentes, como se estivesse dentro do mundo em suas mãos. Espere, aí a colocou 100 manequins a 20 metros de mim. Félix perguntou enquanto abria os olhos.
A IA obedeceu, manifestando uma centena de manequins, todos agrupados, semelhantes a um pelotão do exército organizado. Depois de vê-los, Félix parou de se conter e lançou uma enorme bomba na direção deles com uma expressão emocionante. Puff! Uma bomba explodiu bem nas fileiras dos manequins, semelhante a uma explosão nuclear, levantando um cogumelo amarelo claro no alto do céu. Uau! O vento carregado com névoa correu em todas as águas, espalhando a névoa por toda parte. Nenhum único manequim na sala foi evitado pela névoa venenosa que atingiu cada um deles. Ha! Isso é o que eu quero ver. Indiferente ao vento que soprava e à névoa em seu rosto, Félix manteve as mãos abertas enquanto ria o quanto quisesse. Suas roupas e cabelos continuavam sendo agitados pela névoa furiosa, que engolfava um enorme raio de 20 metros e ainda se espalhava pelas costas de Félix. Quando parou, toda a área experimental foi tocada de uma forma ou de outra pela explosão da bomba. Nada foi esparramado, ninguém foi poupado. Esta foi a realização de um passivo ofensivo. Fim do capítulo. Capítulo 195 Atualizando a pulseira AP. Depois de ver essa visão, Félix nem se importou mais em desbloquear apenas um passivo em vez de 2. Ele usaria a absorção de veneno a qualquer dia e a qualquer hora, em vez de 2 outras passivas. Ufa, isso foi intenso. Extremamente satisfeito, Félix continuou olhando para uma névoa ao seu redor que se dissipava lentamente até que nada restasse. Sir Félix, 120 manequins foram afetados por indução paralisante por 5 segundos. A IA relatou fielmente. TSK, toda aquela fanfarra e a duração ainda eram de 5 segundos. Asna estalou a língua em crítica. Ignorando esse desmancha-prazeres, Félix solicitou a IA que enchesse seu tanque de energia novamente. Embora o ataque tenha sido muito arrojado, a energia necessária para realizá-lo não era realmente acessível para Félix. Afinal, ele trapaceou ao reabastecer durante o preparo. Apesar disso, Félix não estava esperando ou recriando a mesma bomba enorme durante as batalhas, pois isso era um desperdício de energia. Ele só poderia fazer isso nesses centros para se divertir e testar seus limites. Atualmente, parecia que a absorção era infinita. Ele poderia fazer uma bomba ou sua aura crescer tanto quanto sua energia permitir. Vamos fazer um teste final com os pilares venenosos. Félix não planejava deixar o centro até testar tudo. Porém, os pilares de veneno eram a última habilidade que poderia ser afetada pela passiva. Quanto à sua quarta habilidade ativa, não tinha relação com elementos. Assim como antes, Félix ativou sua aura primeiro. Então, ele estalou o dedo e abruptamente os mesmos pilares vermelhos irromperam sob os pés de cada manequim diante dele até que 15 manequins foram todos encerrados dentro de um pilar vermelho. Isso mesmo, Poison Pillars era limitado apenas pelo alcance, que era de 15 metros de raio, quanto à quantidade. Félix poderia colocá-lo sob os pés de todos dentro daquele alcance. Porém, cada pilar custa pelo menos o triplo do valor de uma bomba. Mas ainda assim, ficou claro que era mais forte do que suas primeiras habilidades, o que era bastante compreensível, pois quanto mais alto um linhador de sangue sobe em sua integração, maiores são as chances de ele ter de desbloquear habilidades mais fortes. Félix adivinhou que o motivo pelo qual ele desbloqueou apenas um passivo em 75% tinha relação com isso. Isso nos fez pensar se ele iria desbloquear apenas a habilidade final do Jarmungand em 99% ou 2 habilidades. Absorva isso. Félix rapidamente deu ordem para que o pilar mais próximo absorvesse a aura. O pilar, que antes chegava a 5 metros de altura, recebeu um solavanco de 3 metros e ficou um pouco mais largo. Absorver uma aura não é tão útil. Félix apoiou o queixo na mão, refletindo sobre os resultados. Bem, ele estaria mentindo se dissesse que estava satisfeito com eles. Mas é o que é. Os pilares não eram tão pequenos quanto suas bombas, portanto absorver a aura não daria um bom resultado. No entanto, se ele continuasse bombeando o veneno no pilar, ele alcançaria uma altura altíssima.
Não que isso importasse, já que o principal uso do pilar era emboscar inimigos sem noção. Então, não fazia sentido desperdiçar energia para fazê-los crescer tão altos quanto uma árvore. Ainda assim, mais experimentos deverão ser realizados. Afinal, o nome da habilidade era absorção de veneno, o que significava que ela poderia absorver todos os tipos de venenos e provavelmente em todos os estados. Além disso, nunca disse que poderia absorver apenas o veneno de Félix. Próximo. 2 horas depois, de volta à vida real. Félix estava sentado na cama enquanto segurava a caixa glamourosa, que foi dada pelo Sr. Jones. Ele o abriu e encontrou uma pulseira AP prateada que era exatamente igual à que ele usava, brilhando à luz do sol da tarde. Rainha, escaneie, por favor. Ele solicitou. Um momento depois, um holograma mostrando todos os seus detalhes foi exibido diante dele. Félix estava tentando ver se a pulseira recompensada era melhor do que a que ele usava. Afinal, o que ele tinha foi presenteado pela família e, claro, não seria de uma boa geração. Se a pulseira premiada pela organização fosse melhor, Félix não se importaria de trocar a sua por enquanto, até sair para comprar uma melhor. Por enquanto, ele estava totalmente falido para comprar a última 12ª geração lançada pela Metal Reis, já que seus preços chegavam a impressionantes 50 milhões de SC por peça. É isso mesmo, pulseiras AP não são nem um pouco baratas, já que a pulseira mais antiga e pior estava sendo vendida por 10k SC. Se não fosse assim, o Conselho Mundial teria comprado cerca de 1 milhão de peças e vendido-as aos plebeus, dando a alguns deles acesso também ao VR. Infelizmente, mesmo com o desconto de 60% concedido pela Aliança, o Conselho Mundial ainda os considerou demasiado caros para levar a cabo esse plano. Nada mal. Depois de ler os detalhes, Félix sorriu levemente. Ele descobriu que era uma pulseira de 5ª geração, que era melhor que sua pulseira de 4ª geração em alguns graus. Pela primeira vez, o recurso de digitalização foi aprimorado de um raio de 50 metros ao redor de Félix para 100 metros. Isso era tudo o que Félix queria ver. Ele rapidamente colocou a pulseira ao lado da antiga enquanto pedia: "Rainha, por favor, transfira todos os meus dados para esta nova pulseira." "Você está certo?" Ela pediu uma segunda confirmação. Sim. No momento em que a rainha ouviu isso, ela ativou a segunda pulseira e transferiu tudo para ela, desde e-mails, informações da conta, vídeos e tal. Cansativo. Não demorou nenhuma fração de segundo para a transferência terminar. Depois que Félix ouviu o som de notificação, ele fez seu segundo pedido: "Por favor, desconecte minha mente com minha pulseira." "Você está certo." Ela esclareceu monotonamente. "No momento em que sua consciência se desconectar da pulseira, todos os seus dados serão apagados." Ela acrescentou: "Se você assinou algum contrato que envolvesse sua consciência como um termo, você precisa reconectar sua consciência com outra pulseira em 2 horas." "Sim, eu entendo." Félix a interrompeu, não querendo ouvir o que aconteceria com ele se não desse ouvidos ao seu aviso. Ele já sabia que seria caçado e morto por uma força-tarefa especial, pertencente à Aliança. Ele só tem um trabalho: caçar indivíduos que removeram a pulseira AP ou, em outros termos, tiveram sua consciência separada da rainha enquanto assinavam um contrato de vida ou morte. Veja, a maioria dos contratos de vida ou morte tinha a rainha como quem aplicava a pena de morte caso o signatário não respeitasse as condições dos contratos. A rainha foi a executora perfeita, pois todos com uma pulseira AP tinham suas consciências ligadas a ela. Isso significava que, para aqueles sem pulseira AP, ela não tinha absolutamente nenhuma conexão com eles. Não houve problema nisso, porém, quando um indivíduo, que assinasse um contrato de morte como o dos Jogos da Supremacia, poderia pedir totalmente a rainha para se desconectar de seu bracelete AP, usando a intenção de que queria mudar de geração. A rainha, é claro, só poderia atendê-lo e desconectá-lo de seu controle. Fazer isso significaria que o indivíduo seria libertado das amarras de todos os contratos de morte que assinou.
Obviamente, a aliança não poderia permitir isso, pois prejudicaria a integridade da confiabilidade do contrato na OVR. Deus sabe que a única razão pela qual a OVR ainda funcionava com sucesso era devido a esses contratos. Assim, eles não estabeleceram nenhuma regra questionável de conexão com a rainha em no máximo 2 horas. Caso contrário, uma força-tarefa seria enviada para caçar o infrator. Até agora, ninguém conseguiu escapar das garras dos alvos daquela força-tarefa. Félix não tinha planos de verificar se o boato era verdadeiro ou não, pois ele rapidamente ativou a nova pulseira chamando em sua mente, Rainha Ai. Assim como da primeira vez, ele entrou em seu quarto branco e foi informado pela rainha que sua consciência agora estava vinculada a esta pulseira. Depois de ouvir isso, ele desconectou-se e removeu a pulseira antiga do pulso. Ele pressionou por 10 segundos a parte traseira do cartão espacial até que ele se afastasse, semelhante a um cartão de memória sendo removido de um telefone. Ele rapidamente instalou sua nova pulseira, finalizando toda a transferência. Agora a pulseira antiga parecia a mesma que acabou de sair da fábrica. Félix olhou para ele com uma expressão pensativa. Eu provavelmente deveria apresentar Leila. Ela realmente precisa de um para facilitar o gerenciamento da ilha. Se sua tia Mary ainda não tivesse garantido sua pulseira AP, ela teria sido sua primeira escolha. Mas sua tia era podre de rica para não comprar uma organização. Depois de decidir o que fazer com ele, Félix colocou-o na caixa e chamou um criado para cuidar da entrega. Félix, quer jogar cartas? Totalmente entediada, Asna avisou imediatamente quando viu que Félix não estava ocupado com nada. Félix pensou por alguns segundos e descobriu que já fazia algum tempo que não visitava Asna. Ele fechou os olhos enquanto perguntava, a mesma aposta? Mesma aposta. Asna sorriu encantadoramente enquanto trocava toda a sua roupa por uma mais atraente. Ficou claro que ela planejava trilhar. Pode vir, Félix disse, sorrindo. Fim do capítulo. Capítulo 196. Para sua sorte, não sou um despertador regular. 3 dias depois, 7 horas da manhã. Em frente à entrada do hotel, Félix estava parado com seus companheiros, cada um com uma mala colocada ao lado. Todos eles usavam roupas grossas, já que o vento da manhã era demais para eles. Os esperados também esperavam com eles a chegada do ônibus. Eles já foram informados de que chegaria em cerca de 2 minutos. Essa é a equipe Maxwell. Um transeunte murmurou para si mesmo depois de ver Félix e o resto. No momento em que queria se aproximar deles e pedir uma assinatura, recebi um olhar indelicado de um dos 10 guarda-costas corpulentos, que circulavam a equipe em uma formação protetora. Muito estranho. O transeunte abaixou a cabeça e aumentou a velocidade de caminhada, afastando completamente qualquer pensamento de se aproximar deles. Felizmente, o horário escolhido pela organização norte-americana foi de manhã cedo, onde o trânsito ainda não era intenso na cidade e não havia muitos pedestres nas ruas. Caso contrário, Félix e o resto foram atacados por fãs, não dando o mínimo para os guarda-costas. Especificamente, Félix após sua última exibição na final. Sua popularidade já explodiu na internet nesses 3 dias, tornando-o uma estrela cadente. A emoção pela batalha da seleção nacional pode ter diminuído um pouco, mas a emoção de Félix estava apenas começando. Suas fotos, vídeos e destaques sobre ele foram compartilhados na internet de maneira conveniente. Principalmente quando ele estalou o dedo, fazendo com que o Hilton desmaiasse em um instante. Seu estalar de dedos já se transformou em um icônico GIF e em um meme, sendo amplamente usado como modelo para tudo. Se Félix tivesse uma conta social ou se preocupasse em criar uma, ele teria conseguido 10 milhões de seguidores em um piscar de olhos. Infelizmente para eles, Félix não tinha interesse nas redes sociais, mesmo quando a Terra ainda estava na era moderna. Vrum, vrum. Depois de esperar 3 minutos, Félix gritou a cabeça ao ouvir o som alto do motor do ônibus se aproximando cada vez mais. Zumbir. Eles realmente enviaram veículos blindados.
Sem palavras, ele olhou para 2 jipes cegos do exército, lotados de soldados, cercando o ônibus pela frente e pela frente. Pouco depois, o ônibus parou bem na frente da equipe. Félix levantou a cabeça e viu que Amélia, Walton e Lena estavam olhando para eles pela janela. Zumbi, Adam ainda não veio. Félix possui uma sobrancelha surpresa. Ele não descobriu que Adam ainda estava sobrevivendo, mesmo depois de 3 dias. Foi um pouco estranho aos olhos dele. TSSHSHS. Qualquer que seja. No momento em que Félix viu que a porta do ônibus se abriu, ele parou de se preocupar com o assunto e se concentrou nos soldados, que saíam dos 2 veículos de forma organizada. Todos portavam armas de fogo, fazendo com que os poucos pedestres pegassem seus celulares e começassem a gravar em vez de sair. Bom dia, sou Charles, o capitão do time responsável pela segurança do time na estrada. Disse um homem bronzeado de meia-idade com bigode laranja enquanto apertava a mão aos mais velhos. Agradecemos o esforço. Abram sorriu enquanto apertava sua mão. Charles acenou com a cabeça e gesticulou com a mão para a equipe pegar o ônibus. Por favor, atenda, o instrutor está esperando por você no acampamento. Ao ouvir isso, Félix pegou sua mala e entrou no ônibus. No momento em que entrou, ele franziu as sobrancelhas, confuso ao ver o motorista. O motorista usava chapéu e estava com a cabeça baixa, fazendo com que Félix visse apenas a lateral do rosto. No entanto, ele sentiu como se já o tivesse visto antes, simplesmente não conseguia se lembrar. Asna pode. Esqueça. Ela disse preguiçosamente. TSK. Félix estalou a língua em aborrecimento e seguiu em frente, deixando o resto de sua equipe entrar também. Ele olhou em volta e viu que havia 2 soldados sentados na parte de trás do ônibus. Quanto a Amélia e o resto, eles estavam sentados um ao lado do outro na área certa. Félix sentou-se na área oposta a eles depois de guardar a mala no compartimento superior. Félix, ajudinha. Olivia perguntou com um sorriso enquanto segurava uma mala cinza nos braços. Ela era muito baixa para alcançar o lixo. Félix tirou-o das mãos dela e guardou-o ao lado das dele. Ele então se sentou ao lado da janela. Obrigado, Olivia disse enquanto tirava o cachecol. Ela dobrou-o e segurou-o nos braços enquanto se sentava ao lado dele. Depois de um tempo, o ônibus silencioso recuperou um pouco de vigor depois que todos se sentaram. A porta do ônibus se fechou, deixando Charles e os mais velhos do lado de fora. Mudar, Charles ordenou em voz alta enquanto se dirigia para o veículo da frente. No momento em que a ordem foi dada, o motorista ligou o motor e seguiu atrás do veículo blindado, deixando 6 metros entre eles. Depois de ver que o ônibus estava em movimento, Félix decidiu tirar uma soneca rápida até chegarem ao acampamento. Mesmo que o ônibus andasse na velocidade mais rápida enquanto estivesse na rodovia, ainda levaria 45 minutos para chegar ao acampamento. Oli, me acorde quando pararmos. Ele pediu enquanto fechava os olhos. Tudo bem. Olivia respondeu distraidamente enquanto tinha um holograma diante dela, exibindo um filme. Não era apenas ela com um holograma, pois todos no ônibus estavam assistindo, brincando ou com os olhos fechados, provavelmente dentro do UVR. A mania de conseguir um bracelete AP ainda estava no coração de todos, especialmente daqueles 4 plebeus, que nunca tiveram a chance de conseguir um tão cedo se não fosse por Félix os ter escolhido em seu time. Eles realmente se emocionaram durante todo o torneio e ficaram gratos a Félix por isso. O motorista olhou para a atitude descontraída de Félix e dos demais, com uma pitada de decepção. Logo, ele suspirou e voltou a se concentrar na estrada, fundindo-se com os poucos carros na rodovia. 25 minutos depois, a atmosfera pacífica no ônibus foi destruída pelo barulho dos tiros. Um dos 2 soldados gritou bem alto, todos acordam. Estamos sob ataque. No momento em que os ouvidos de Félix captaram a palavra ataque, seus olhos se abriram, enquanto ele olhava para tudo ao seu redor com sua vigilância elevada ao máximo.
Logo ele descobriu que Olivia estava com a mão em seu ombro, planejando acordá-lo. O que aconteceu? Perplexo, ele perguntou a ela enquanto olhava para os soldados, apontando suas armas por uma pequena abertura para 3 veículos blindados escuros que se aproximavam rapidamente do ônibus. Ele não conseguia ver tudo porque os soldados bloqueavam as janelas traseiras do ônibus. No entanto, o som dos tiros trocados entre o veículo do exército e aqueles 3 veículos escuros foi alto o suficiente para deixá-lo entender que não era um exercício ou uma piada. Estrondo. Antes que Olivia pudesse responder, o veículo do exército, que estava imprensado no meio dos agressores, explodiu em um cogumelo de fogo, matando todos os soldados dentro dele. Papai! Enlouquecidos, os soldados no ônibus imediatamente abriram fogo, fazendo Olivia e os demais fecharem os ouvidos ao som alto dos tiros em um espaço tão fechado. Afinal, nenhuma única janela foi aberta com medo de um membro da equipe ser atacado. Quanto à resistência do vidro, é claro que era a prova de balas, já que o Sr. Jones não era estúpido em enviá-los em um ônibus civil normal. Mantenha a cabeça baixa o tempo todo. Félix levantou-se enquanto ordenava a Olivia com uma expressão severa. Onde você está indo? Preocupada, ela perguntou ao vê-lo caminhando em direção à frente do ônibus. Eu retornarei, ele respondeu. Félix não tinha a mínima convicção de que havia um país burro o suficiente para atacar toda a equipe em plena luz do dia, em vez de escolhê-los um por um. Assassinar um Bloodliner de uma equipe foi muito bom e elegante, já que os países poderiam facilmente substituí-lo por outro, mas assassinar uma equipe inteira. Ninguém seria capaz de lidar com a indignação que surgiria depois. Assim, Félix entendeu que esse ataque deveria ser de um país que estava com seu líder enlouquecido ou de um ataque pessoal dirigido a ele pelos Hiltons. Ele não chegou a essa conclusão apenas pela visão dos 3 veículos escuros, mas pelo fato de Ada não estar com eles no ônibus. Ele sabia que sua ausência era estranha, pois tinha certeza de que Ada não continuaria evitando o mesmo depois de 3 dias. Ele era orgulhoso demais para fazer isso. Porém, Félix ainda tinha algumas dúvidas sobre sua conclusão que só poderia ser resolvida diretamente aos agressores. Este ataque foi proposto pela organização Gama depois de descobrir que ele tinha uma linhagem emprestada, ou foi obra dos Hiltons devido à forma como ele humilhou seus juniores sob os olhos do mundo. Ele tinha que saber, pois há implicação diferente de uma para outra. Desça agora mesmo. Irritado, o motorista do ônibus apareceu ao ver Félix parado bem ao lado da porta do ônibus. Abra a porta, por favor. Félix perguntou educadamente, sem se incomodar com o jipe escuro blindado que se aproximava pela direita. Félix olhou para a esquerda e viu que o último veículo do exército estava conduzindo a velocidade para poder entrar na luta. Porém, isso garantiria apenas o lado esquerdo, quanto ao direito. Foi completamente exposto aos tiros do veículo escuro. Fale no diabo e ele aparecerá, pois no momento em que os 5 assaltantes do jipe viram Félix parado na porta, todos apontaram as armas para ele. Pá. Sem hesitar, eles imediatamente caíram a atirar no vidro da porta, esvaziando um carregador inteiro, mas ainda deixando apenas alguns detalhes no vidro. Não seja bobo e sente-se no seu maldito lugar. O motorista tentou severamente ver que os agressores recuavam pelas janelas do veículo, querendo recarregar as armas. Eu não gosto de me repetir. Félix olhou para ele com frieza e disse, abra a porta ou eu a quebro. Depois de ver seu olhar sério, o motorista descobriu que Félix não estava brincando. Ele rapidamente abriu a porta enquanto dizia, tenha cuidado com as balas, despertadores ou plebeus, somos todos iguais contra os. Peng. 2 balas de uma arma colidiram imediatamente com o ombro e a coxa de Félix antes que o motorista pudesse terminar o aviso. O motorista do jipe dos agressores era quem gritava Félix, enquanto os demais recarregavam as armas. Félix cambaleou um passo para trás e... foi isso. Ele simplesmente massageou o ombro enquanto se aproximava da borda da porta. Para sua sorte, eu não sou um despertador regular.
Félix disse calmamente, de costas para o motorista estupefato. Fim do capítulo. Capítulo 197. Substância de asas de águia fúcsia. Antes que o motorista pudesse compreender suas palavras, Félix pulou do ônibus para o jipe escuro e blindado, caindo no teto. No momento em que um dos agressores queria atirar no teto do jipe, na esperança de acertar um tiro de sorte em Félix, sua arma foi sacada por seu aliado. É muito arriscado. Precisamos dele vivo para completar a missão. Abrir. O grito do motorista foi abafado pela máscara de gás que ele usava. Não se importando que seus aliados o ouvissem, ele pisou no pedal da aceleração ao máximo enquanto girava o volante para a esquerda e para a direita, zigue-zagueando pela estrada, com o objetivo de jogar Félix para longe. Eles só precisam dele vivo, não totalmente intacto. Esta foi uma razão pela qual o motorista mirou nos sinais restritos de Félix antes. Infelizmente para o piloto, seu método não deu frutos, pois os dedos de Félix eram muito fortes, eles cavaram buracos na liga, tornando sua abertura mais forte do que durante sua batalha contra o Absolute Vision. Quebrar. Sem perder tempo, Félix usou a mão livre para quebrar a janela do jipe como se ele não fosse a prova de balas. Que merda! Argue! Antes que o agressor, que estivesse perto da janela, pudesse exclamar, sua cabeça foi agarrada pela mão de Félix, fazendo-o gemer de dor. Se ele soubesse que Félix estava usando apenas 5% de sua força para não queimar a cabeça e se sujar, ele teria se sentido grato por aquela dor. Deixe ele ir. O agressor, sentado atrás, apontou uma arma para o teto enquanto ameaçava, se não, vou começar a atirar. Tudo bem. Vou deixá-lo ir, só não atire em mim. Não quero minhas roupas estragadas. A voz irritada de Félix ressoou no carro enquanto ele jogava o homem pela janela no asfalto da estrada, fazendo-o rolar sem parar como se fosse uma boneca quebrada. Feliz. Chocados, os agressores viraram para a cabeça, olhando pela janela traseira o corpo imóvel do companheiro de esquadrão. Uau! Olá, meninos! Félix respondeu o momento em que entrou pela janela quebrada, fazendo com que os agressores saíssem do choque. Sem palavras, eles olharam para ele sentado confortavelmente com uma perna acima da outra ao lado deles. Só vou perguntar isso uma vez. Félix aqueceu calorosamente enquanto abraçava o ombro do agressor. Quem tem inveja de você? Infelizmente, a única resposta que Félix obteve foram 3 armas M4 apontadas para sua cabeça. Senhoras, se vocês quiserem jogar assim. O sorriso caloroso de Félix foi apagado de seu rosto quando ele apertou o braço, quebrando o pescoço do agressor, matando-o em um instante. Foda-se a missão. Exploda a cabeça desse monstro. O motorista atraiu furiosamente enquanto puxava o gatilho. Papapap. Seu companheiro de esquadrão, que estava sentado no banco da frente, o seguiu, esvaziando um carregador M3 inteiro em Félix. Infelizmente para eles, isso irritou ainda mais Félix, pois ele teve que proteger o rosto com os braços, arrancando completamente a jaqueta que vestia. Peng peng. O som das balas ao entrar em contato com a pele de Félix causou arrepios nas costas dos agressores. Eles não sabiam se estavam atirando em um humano ou em um pedaço de aço grosso. Seus megas estavam sendo esvaziados rapidamente, mas mesmo assim Félix não se mexeu nem gritou. Ele apenas continuou protegendo seu rosto até que sons de cliques chegassem aos seus ouvidos. Sem munição, ele tirou os braços ilesos do rosto, mostrando uma expressão frígida. Minha vez. Félix chutou a cabeça do banco dianteiro, sem segurar nada. Bam! A cabeça do agressor explodiu imediatamente sem um único grama de resistência. O assento não fez absolutamente nada para aliviar um pouco a força de Félix. Ei, você, monstro! Todas as roupas do motorista estavam cobertas de sangue e massa cerebral de seu companheiro de equipe. Félix não precisava ver seu rosto por trás da máscara preta para saber que estava assustado com a visão. Félix moveu-se rapidamente para trás dele e segurou seu pescoço de maneira gentil, sem aplicar qualquer pressão.
No entanto, isso foi mais que suficiente para fazer o coração do motorista quase saltar do peito. Diga-me quem enviou você. As vozes diabólicas de Félix invadiram seus ouvidos. Se você começar a frase com eu não, sua cabeça será a próxima. Eu não, eu juro que não tenho ideia de quem nos enviou. O motorista engoliu em seco ao sentir os dedos de Félix se apertando. Nosso esquadrão mercenário nunca lida diretamente com o empregador. Eu vejo. Félix sorriu. Então me conte sobre o seu intermediário. Apenas o líder do esquadrão tem permissão para se encontrar com ele. O motorista virou o volante para a esquerda, evitando um caminhão, e continuou: estamos operando assim para manter a segurança. Eu não dou a mínima para as regras do seu time. Félix o interrompeu com os olhos semicerrados. Seu líder participou desta missão. Ele acrescentou depois de ver o motorista apertando o volante com mais força: é melhor que sua resposta seja o que eu quero ouvir. Depois de ouvir isso, o motorista parou de hesitar e traiu seu líder em um piscar de olhos. Ele está no jipe atrás de nós. Félix olhou pelo retrovisor e viu que o ônibus ficou para trás junto com os demais veículos blindados. Qual deles? Félix perguntou enquanto forçava a cabeça do motorista a ficar voltada para o espelho retrovisor. Argue, o jipe atrás do ônibus. O motorista gemeu de dor depois que Félix aplicou um pouco de pressão em seu aperto. Você fez bem. Félix relaxou o aperto, fazendo o motorista suspirar de alívio. Infelizmente, antes de aproveitar esta nova vida, um dedo penetrou na parte de trás de seu crânio, fazendo seus olhos se arregalarem por um segundo antes de ficarem acinzentados. Félix manteve-se fiel à sua palavra e não explodiu a cabeça como seu companheiro de esquadrão. Quanto a outras maneiras de matá-lo, ele nunca disse nada sobre eles. Usar um carro é muito incômodo. Irritado, Félix jogou o cadáver do motorista para o lado e assumiu o controle do carro. Porém, em vez de diminuir a velocidade e voltar à luta na traseira, ele escolheu um caminho livre na estrada e saiu do jipe pela janela. Ele subiu no telhado, ficando de pé, indiferente ao vento forte que soprava em seus cabelos e rasgava suas roupas. Hora de abrir as asas. Ele deu um sorriso encantador enquanto transferia um pequeno frasco de sua pulseira para sua mão. A garrafa estava cheia de uma substância acinzentada. Félix abriu a tampa do frasco e aplicou aquela substância nas mãos. Ele rapidamente jogou a garrafa fora e esfregou as mãos nas costas dos ombros, diretamente na pele. Depois de se certificar de que não havia nenhum pedaço da substância em suas mãos, Félix chamou suavemente: asas de águia fúcsia, ative. Imediatamente após estabelecer a ordem, a substância acinzentada em suas costas começou a brilhar intensamente por uma fração de segundo antes de começar a se transformar e se esticar em duas asas largas. A transformação não demorou nem um segundo antes de terminar, fazendo Félix parecer um anjo caído com aquelas asas sombrias e acinzentadas projetando-se de suas costas. Sem mais delongas, Félix dobrou as pernas no telhado até que a liga dobrasse e, de repente, ele irrompeu no ar, saltando cerca de 7 metros de uma só vez. No momento em que chegou àquela altura, Félix começou a bater as asas um pouco desajeitadamente no início, fazendo-o cair e levantar continuamente. Uau! Uau! No entanto, ele logo se acostumou e começou a subir cada vez mais rapidamente, até que os carros na estrada pareciam formigas. Vale totalmente o preço. Satisfeito com o ar fresco soprando em seu rosto, Félix sorriu agradavelmente enquanto batia as asas periodicamente. Durante a primeira maratona de compras que fez na UVR, Félix comprou a substância Fuchsia Eagle Wings com 20 KSC na loja do senhor. Ele comprou também algumas poções de invisibilidade, pois sabia que esses tipos de poções e substâncias eram extremamente importantes no mundo real. Porém, ele não comprou muitos porque sabia que passaria a maior parte do tempo na UVR e no SG. E nessas plataformas as poções e substâncias eram inúteis. Afinal, usá-los para um corpo virtual não faz sentido. No entanto, no mundo real, essa era uma história completamente diferente. Poções e substâncias reinam supremas em batalhas e confrontos.
Alguns deles podem até ser um item salva-vidas ou uma carta escondida usada como último ataque. Felix comprou essas coisas cedo, não para lutar, mas para o caso do avião ou helicóptero que ele pilotava sofrer um acidente no ar, forçando-o a cair. O acidente de presidente de seus pais na infância deixou um pouco traumático. Depois de ficar no ar por alguns segundos, Felix decidiu descer e continuar de onde parou, pois as asas eram temporárias, durando no máximo 15 minutos. Fim do capítulo. Capítulo 198 Lidando com a emboscada. Dentro do ônibus, Olivia e o resto espiavam os dois soldados por trás de seus assentos, terminando uma revista após uma outra sobre o jipe escuro atrás deles. No entanto, parecia que os agressores no jipe escuro não estavam interessados em atirar contra eles, pois apenas seguiram perseguindo o ônibus, deixando uma distância fixa. Enquanto isso, na extremidade direita da rodovia, mais longe do ônibus, o jipe blindado do exército ainda trocava tiros com o outro jipe escuro. Até agora, parecia que a batalha estava a seu favor, pois os agressores tinham dificuldade em disparar as armas pela janela. Eles foram totalmente pressionados pelo defensor. Tente olhar nos pneus deles. Charles comentou enquanto colocava a cabeça um pouco para fora da janela, tentando ao máximo acertar os pneus. Cluque. Azar. Uma chuva de balas caindo próximo à sua janela o forçou a puxar a cabeça para dentro do carro. Que pena, ele não deveria ter feito isso, pois perdeu completamente a visão de Felix caindo no capô do carro agressor, semelhante a um meteoro. Vagabundo. O motor do jipe explodiu, incendiando o capô enquanto a traseira do carro estava totalmente levantada no ar. Horrorizados e horrorizados, os agressores no carro foram jogados no vidro da janela da frente ou tiveram a cabeça esmagada no painel como se fossem feitos de serem atropelados por um caminhão. Toda a sequência aconteceu tão rápida que os soldados no jipe do exército não conseguiram nem fornecer o que seus olhos entregaram antes que o fogo do motor atingisse o tanque de gasolina, transformando o jipe escuro em uma nuvem laranja em forma de cogumelo. Vagabundo! No momento em que o som da explosão chegou aos seus ouvidos, Felix já estava de volta ao ar, correndo em direção ao último jipe escuro, que estava com seu líder. Charles falou rapidamente a cabeça ao som da explosão, olhando para trás, para os escombros do que restava do jipe escuro. Ha! Muito bem, muito bem. Muito feliz, Charles riu estrondosamente enquanto elogiava os soldados tolos e atordoados no carro, que ainda tinham dificuldade em processar o que tinham treinado de testemunhar. Capitão Charles, não fomos nós. Um soldado sentado atrás, finalmente não aguentou, mas exclamou em voz alta, era um pássaro enorme. O que você está falando? Era um drone prateado. O soldado ao lado dele refutou. Vocês estão viajando. O último soldado, que estava mais próximo da ação, praguejou com uma expressão aberta, era um homem alado. Ao ouvir suas afirmações, Charles continua olhando para seus companheiros de esquadrão, totalmente sem palavras. Pelas expressões iluminadas deles, ele sabia que nenhum deles estava brincando com ele. Homem alado? Ele murmurou enquanto olhava para o céu por um segundo antes de seu foco mudar para o ônibus, que ainda estava sendo perseguido. Porém, no instante em que seus olhos pousaram naquela direção, ele viu Felix mergulhando no último jipe escuro. De queixo caído, ele viu Felix pousar suavemente no capô e depois chutar o vidro frontal do jipe, quebrando-o com um só chute. No entanto, isso não foi tudo, pois Felix dobrou as asas, tornando-as menores, e pulou pela janela frontal quebrada, pousando no banco de trás. Charles mudou sua visão para olhar pela janela traseira e viu Felix sentado no meio de dois soldados com os braços em volta de seus ombros. Ele não sabia por que eles estavam sentados obedientemente em vez de matar Felix. O inferno! Assustado, ele exclamou ao ver o jipe escuro diminuindo a velocidade até parar na beira da estrada. Vá voltar para o ônibus. Não sabemos se algum novo ataque está se aproximando. Embora Charles quisesse claramente ir em direção ao jipe escuro e entender a situação, ele sabia que sua prioridade era proteger a seleção nacional.
Quanto ao resto, ele só poderia transmitir seu relatório aos seus superiores e eles o seguiriam a partir daí. Ele não tinha dúvidas de que quem quer que os atacasse publicamente dessa maneira pagaria 10 vezes mais. Tal desrespeito público pela força do país era intolerável e iria gerar indignação depois que os vídeos do ocorrido na rodovia se espalhassem pela internet. Pode haver menos carros na rodovia, mas aqueles que testemunharam a emboscada definitivamente registraram alguns trechos dela e atualmente planejam divulgá-los na mídia. Então, senhor líder, você não vai me dizer o nome do seu intermediário, certo? Dentro do jipe escuro, que estava estacionado na beira da estrada, Félix deu um sorriso descontraído para o agressor à sua esquerda, que estava com a nuca agarrada por ele. Eu já lhe disse, só sei que ele se refere a si mesmo como senhor Haer, o líder disse com uma voz rouca. Sua missão era me matar ou me sequestrar? Félix perguntou de repente. Recebemos 30 milhões de dólares adiantados para sequestrar você. Quanto menos ferido você estiver quando o trouxermos, mais receberemos. O líder continuou soletrando o feijão, sem ousar se conter. A visão das cabeças ensanguentadas de seus companheiros de esquadrão estava em plena exibição para ele. Eu vejo. Félix estreitou os olhos enquanto questionava, você foi solicitado a evitar a todo custo prejudicar outros membros da equipe. Como você sabia disso? O líder olhou para ele perplexo. O senhor Haer nos disse explicitamente que se matarmos um único alvo ao seu lado, seremos caçados por seu povo. Não é de admirar que eles nunca tenham batido no ônibus para fazê-lo capotar, mas simplesmente continuaram atirando nas janelas, sabendo que suas balas eram inúteis contra eles. Félix imaginou que, se ele não tivesse vindo sozinho, eles teriam cuidado primeiro dos 2 jipes do exército, antes de forçar a parada do ônibus. A essa altura, eles poderiam facilmente invadir o interior e forçar Félix a ir com eles. Tapa. Félix deu-lhe um leve tapa na nuca, fazendo-o sentir como se tivesse sido atingido por um martelo. Guarde suas perguntas para você. Félix apoiou o queixo sob a mão e perguntou, esta foi a sua primeira missão de sequestro de despertadores do senhor Haer? Não, este é o 6º. O líder respondeu com medo enquanto esfregava a cabeça. Não surpreso com sua resposta, Félix apresentou outra, quando exatamente você iniciou essas operações? 7 meses ou mais. O líder respondeu, um pouco incerto. Você recebeu alguma missão diferente do senhor Haer? Félix esclareceu, missões não relacionadas aos despertadores. Não. O líder balançou a cabeça. Tudo bem, isso é tudo que preciso saber. Félix sorriu calorosamente enquanto usava o dedo indicador para penetrar na têmpora do líder na velocidade da luz. Antes que o líder pudesse processar suas palavras, Félix já estava limpando o dedo ensanguentado com as roupas do líder. Quanto ao motorista e o resto, eles já foram derrubados por Félix no momento em que o jipe parou. A única razão pela qual o líder cooperou tanto com Félix foi porque ele entendeu que sua vida não estava mais em suas mãos. Ele só tinha 2 opções, morrer ou dar a Félix o que ele queria, esperando ser poupado depois de ver que eles eram apenas um esquadrão de mercenários, que não tinham inimizade com ele. Infelizmente para ele, Félix tinha tolerância zero com quem mirava em seu pescoço. Parece que isso foi obra apenas dos Hiltons. Félix ponderou consigo mesmo enquanto saía do jipe. Félix já tinha certeza de que os Hiltons eram os responsáveis pela tentativa de sequestro, pelo fato de Adam não ter viajado de ônibus com eles. Agora, depois de ouvir as respostas do líder, ele foi 100% positivo. Senhor Haer, porque o nome parece familiar. Félix apoiou o queixo na mão enquanto desdobrava as asas, explodindo no ar. Ele continuou perseguindo o ônibus enquanto pensava no nome. Ele sentiu como se tivesse ouvido isso vagamente em sua vida anterior, mas não conseguia identificar exatamente quando. Asna, por favor, você pode reler cuidadosamente as mesmas memórias sobre o próximo ano. Félix especificou, exatamente, quando fui sequestrado e quase vendido.
Ele poderia não identificar o período, mas poderia restringi-lo às coisas que o Sr. Hyer tinha uma relação com ele. Félix sendo sequestrado foi um deles. Deixe para mim. Parecia que o tédio de Asna atingiu um novo nível quando ela começou a ficar entusiasmada com o trabalho sem recompensa. Surpreendentemente, desta vez Asna demorou um pouco antes de ressurgir das memórias de Félix. Félix, o desgastado é um intermediário contratado da organização Gama. Ela rapidamente esclareceu o que viu. Quando você foi algemado e drogado na van, a gangue que sequestrou você estava falando sobre o Sr. Hyer. Eles disseram que ele não estava dando bons negócios como o resto das gangues e grupos e se eles deveriam mudar para outro intermediário para lidar com a organização Gama. Foi só isso que falaram antes de uma van ser invadida pela força-tarefa do governo. Ela encolheu os ombros. Além disso, você desmaiou logo depois. Embora ele tenha ouvido isso, sua memória do evento ainda estava nebulosa, pois ele estava fortemente drogado naquele momento. Ele mal consegue manter sua consciência desperta, sem falar em focar em outros assuntos. Porém, o nome do Sr. Hyer ressoou em sua mente naquele momento, fazendo-o ter uma sensação de déjà vu. Bach, obrigado. Félix estreitou os olhos ao puxado no teto do ônibus. Ele acreditava antes que o Sr. Hyer era um homem pertencente aos Hiltons, mas agora parecia que ele abandonou no futuro e se tornou um intermediário para a organização Gama ou já era um. Quem quisesse, Félix sabia que tinha que encontrá-lo, pois pessoas como ele eram os únicos que poderiam ter contato direto com a organização Gama. As gangues, famílias, grupos entregam suas mercadorias a intermediários como ele e ele as levam para a sede da organização Gama ou para um membro dela. Porém, por enquanto, Félix só conseguia trabalhar com sua força, já que estava fraco demais para enfrentar um gigante como eles. Além disso, ele teve que esperar até que a organização Gama fosse revelada, pois seria mais fácil descobrir o Sr. Contrate ou intermediários como ele, depois que a maioria das pessoas se transforma-se em caçadores de despertadores. Toque toque. Sem palavras pelo som, o motorista virou-se para a direita e viu Félix acenado para ele com um sorriso inocente enquanto se apoiava na porta do ônibus. Parece que esses 2 meses não vão passar pacificamente com um criador de problemas como ele. O motorista suspirou enquanto abria a porta, deixando Félix entrar. Fim do capítulo. Capítulo 199. Passando 2 meses em uma merda. Félix, bem-vindo de volta. No momento em que Olivia e o resto viram Félix, correram em direção a ele com olhares febris, assustando Félix e fazendo-o dar um passo para trás. O que há com eles? Félix se disse em voz alta, um pouco assustado com a ansiedade excessiva deles. É porque eles viram todas as suas brigas imprudentes pelas janelas. O motorista enviou ironicamente, especialmente suas asas. O não estava brincando, pois todos os motoristas chegaram a bombardear Félix com perguntas sobre as lutas, mas principalmente sobre as asas de águia fúcsia. Antes de entrar no ônibus, Félix se retirou completamente, portanto, mesmo quando lhe pediu para mostrá-los novamente, ele não conseguiu fazê-lo. A substância, assim como as poções, eram em sua maioria temporárias e de uso único. Mesmo que a duração ainda estivesse longe de chegar a 15 minutos, no momento em que Félix tentou que as asas desaparecessem, a substância cinzenta em suas costas desapareceu, deixando suas costas coçando como se uma colônia de formigas estivesse rastejando sobre ele. Ele sempre odiou as consequências do uso temporário de emissões mutantes de feras, já que elas sempre deixam diferentes tipos de efeitos colaterais. Felizmente, o Fuchsia Eagle Wings era um produto de baixo custo, fazendo com que ele sentisse vibração por um tempo antes de desistir. Porém, Félix poderia esquecer de usá-los novamente nos próximos 3 dias se não quisesse que a visão se transformasse em um efeito de queimadura total, durando horas desta vez. A área aplicada da pele necessária para recuperar os efeitos da substância. Caso contrário, os efeitos colaterais continuariam piorando cada vez mais.
Isso foi apenas para um produto barato no valor de 20.000 SC. Nem sequer mencione as verdadeiras substâncias de alta qualidade, que custam milhões ou mais. Essas substâncias são usadas pelos Bloodliners apenas sob uma condição, que não era absolutamente nenhuma maneira de escapar ou sobreviver a uma luta. Isso também foi aplicado a poções usadas em batalhas. Não havia nada sem limitações ou fraquezas no universo. Essas poções e substâncias não têm efeitos colaterais, o universo já teria caído no caos, já que qualquer senhor rico poderia acumular um arsenal desses produtos e aterrorizar todos sob seu comando. Isso sempre fez Félix se perguntar: as bruxas estavam mantendo esses efeitos colaterais em seus produtos para evitar que esse cenário acontecesse ou simplesmente porque não conseguissem removê-los? 15 minutos depois, o ônibus finalmente chegou ao acampamento acompanhado pelo último jipe do exército. O enorme portão metálico do acampamento foi aberto lentamente depois que o soldado no topo de uma torre deu o sinal. Não é de surpreender que o campo fosse fortemente guardado por soldados e construído para se assemelhar a uma enorme prisão com seus altos muros externos, que tinham arame farpado colocado em cima deles e dezenas de torres, cada uma com 2 guardas armados até os dentes. Estamos sendo enviados para um campo ou para uma prisão? Sarah ficou sem palavras com essa visão. Assim como todos os juniores no ônibus, ela acreditava que era excessivo que o campo fosse construído como prisão. Mesmo que fosse para a proteção deles, era um pouco difícil aceitar que eles viveriam dentro de uma jaula pelos próximos 2 meses. No entanto, no momento em que o ônibus entrou no acampamento, esses pensamentos foram completamente removidos de sua mente, enquanto ela olhava com uma expressão estupefata para um júnior saltando 5 metros no ar cada vez que seus pés tocavam o chão. Seu destino? A parede. Ficou claro para todos que ele estava tentando escapar do acampamento confiando em suas habilidades de linhagem. Asna, quer apostar onde ele vai levar um tiro? Félix propôs de forma preguiçosa enquanto observava o Júnior sendo ameaçado pelos soldados para congelar ou levaria um tiro. Com base na expressão enlouquecida do Júnior, era evidente que ele não tinha planos de parar. Eu digo na coxa esquerda. Asna bocejou enquanto cobria a boca, eles não vão matá-lo. Afinal, ele é um trunfo. Ativo. Félix sorriu friamente e disse, eu digo que ele vai levar um tiro na cabeça. Peng, baque. Ao mesmo tempo, Félix disse isso, uma bala penetrou na cabeça do Júnior, fazendo-o cair no chão e ficar imóvel por alguns segundos antes de um soldado ir ver como ele estava. No momento em que decidiu fugir do campo, ele deixou de ser um trunfo e se tornou um desertor. Félix esclareceu enquanto observava os soldados carregando o cadáver do Júnior de maneira rude. Os plebeus aqui não são tratados com cuidado especial, já que foram despertadores, mas em vez disso, recebem o mesmo tratamento ou até pior do que um soldado recruta. Oh, por que então? Asna perguntou confusa. Com base em sua opinião sobre os terráqueos, ela pensava que os despertadores e os Bloodliners deveriam ser tratados com respeito e adoração pelos plebeus. Félix zombou dos pensamentos dela. Aos olhos do governo, eles deram-lhes a oportunidade de despertar e os recursos para continuarem a integração. Isso significa que eles são os donos deles. Félix lançou um olhar de pena para os 4 plebeus no ônibus, que começaram a tremer no instante em que entraram no acampamento. Não existe almoço grátis no mundo. Quem quiser despertar com recursos do governo precisa assinar um contrato rígido, que implica que sua vida fique nas mãos do governo por 10 anos antes de ter o direito de decidir se vai ficar ou sair. Durante esses 10 anos, o governo poderia colocá-los no exército ou enviá-los para fazer trabalho civil com base nas suas capacidades. Assim, os despertadores seriam monitorados e também produtivos na sociedade. Afinal, as pedras energéticas, a única forma de recuperar a energia perdida, eram controladas principalmente pelo governo por enquanto. Se esses despertadores fossem deixados vagando livremente sem eles, seria o mesmo que não despertar em primeiro lugar. O governo não tinha planos de gastar seus recursos dessa forma. Assim, nos próximos 10 anos, cada despertador,
que assinasse o contrato com eles, poderia ser destacado para onde pedisse, e ele só poderia obedecer à ordem ou ser executado por ser um desertor. Aos olhos do governo, eles não estavam fazendo nada de errado. Eles ajudaram os juniores a despertar, deram-lhes uma linhagem, treinaram-nos e deram-lhes todos os recursos necessários para continuarem trilhando o caminho de sua linhagem. Um pequeno preço de 10 anos pela sua vida ao serviço do país era completamente justificado. Porém, parecia que alguns juniores não se sentiam assim. E o júnior, que levou um tiro no rosto, foi um deles. 30 minutos depois, em um pequeno quarto que continha apenas o básico de conforto, uma cama, um armário e uma escrivaninha com cadeira, Félix estava sentado em um tapete de aparência áspera, encostado na cama, que parecia quebrada do chão, meio. Mais cedo, Félix o quebrou após se jogar sobre ele, esquecendo completamente que pesava mais do que aparentava e que as camas do acampamento eram uma merda comparadas com as que ele costumava dormir antes. Toque toque. O que? Ele gritou enquanto procurava uma nova cama online. Sir Félix, o instrutor solicitou a todos os membros da equipe que vestissem seus trajes esportivos e se reunissem no campo de treinamento em 5 minutos. Um soldado saudou na frente da porta com uma expressão estoica. Tudo bem, eu estarei lá. Após receber uma confirmação positiva, o soldado foi bater na sala ao lado da de Félix, que tinha o nome de Noah escrito. Ele repetiu exatamente o que informou a Félix e foi para outras salas. Veja bem, quando o ônibus parou dentro do acampamento, ninguém apareceu para dar as boas-vindas ao time ou comemorar sua chegada e toda aquela fanfarra desnecessária. Eles foram simplesmente guiados para uma área residencial de aparência degradada, fazendo com que todos duvidassem se o campo foi construído recentemente ou se eles estavam apenas usando uma prisão fora de serviço. Com base nessas cercas, muros, torres e, principalmente, nas condições do quarto de Félix, o último era mais provável de ser verdade. Após entrarem na área residencial, foram orientados a escolher um quarto vazio e escrever seu nome na porta. Por se tratar de um acampamento público, que existia há quase um ano, todos os bons quartos já estavam ocupados pelos plebeus, que atualmente ainda treinavam aqui. Os únicos quartos que sobraram eram aqueles com camas de merda e cheiro ruim. Nathan, Dale, Lexi e Isabella rapidamente se acomodaram em seus quartos, já que moravam quase nos mesmos no acampamento de seu estado. Enquanto isso, o restante da equipe não estava se adaptando bem, pois estava habituado com uma vida confortável. Principalmente as meninas, já que Amélia vomitou em seu quarto no momento em que seu nariz sentiu aquele cheiro desagradável. Infelizmente para ela, não havia nenhum servo para limpar sua bagunça, pois ela foi forçada a sujar as mãos sozinha com uma expressão de nojo. Era evidente que eles foram dados esses 30 minutos para compreender que neste acampamento não havia idosos, nem família, nem empregados, e nada que se assemelhasse à vida de antes. Eles vão morar nessa merda com a plebe por 2 meses até nascer um tempo digno de representar o país. Quer eles gostem ou não. Suspiro, espero que eles aceitem entregar aqui. Não consigo dormir no chão há 2 meses. Irritado, Félix coçou o queixo enquanto descia as escadas, espero ir para o campo de treinamento. Fim do capítulo. Capítulo 200 A identidade do motorista. 4 minutos depois, em um campo gramado aberto e desolado, que tinha obstáculos, manequins de treinamento, pistas de corrida e tudo mais montado nele, a equipe estava se alinhando especificamente enquanto enfrentava Charles e surpreendentemente o motorista, que ainda estava de chapéus e óculos. Félix caminhou com passos apressados em direção a eles e se alinhou ao lado de Noah. Ele olhou ao redor e viu que não havia ninguém no campo ao lado deles e de alguns soldados patrulhando. Depois de ver que todos estavam aqui, Charles colocou as mãos atrás das costas enquanto dizia com uma voz severa, normalmente, já teríamos tocado a campainha para os juniores acordarem. Decidir adiar isso por enquanto falarmos sobre isso. Charles disse imediatamente depois de ver Walton levantar a mão.
Se você tiver alguma dúvida sobre a identidade de seus agressores, guarde-a para você. Envergonhado, Walton baixou a mão, pois planejava perguntar isso. Até este ponto, todos ainda não sabiam quem os visava e por quê. O único que manteve contato próximo com os agressores foi Félix. Mas quando lhe perguntaram no ônibus, ele respondeu que respondeu a um grupo mercenário, o que equivalia a não dizer nada. Tudo o que você precisa saber é que os superiores receberam um relatório completo sobre o ataque, e agora é problema deles lidar com o resto, não você ou eu. Ele disse em voz alta, estou claro. Félix e o resto acenaram com a cabeça em compreensão. Infelizmente, isso irritou Charles enquanto ele gritava, neste maldito acampamento, você responde com sim, senhor. Infelizmente, as respostas que recebi foram tão desesperadas quanto possível. Olivia respondendo com sua voz fofa, os 4 plebeus gritando em harmonia como se isso estivesse enraizado em suas almas, Amélia, Walton e o resto eram orgulhosos demais para ouvir suas ordens ou o feito sem entusiasmo. Félix fez parte deste último, pois apenas pronunciava as palavras. Pelo menos, ele mostrou uma ocorrência, já que Noah simplesmente balançou a cabeça novamente como um retardado. Honestamente, o que ele esperava? Eles tiveram 1 milhão de anos de serem soldados ou de quererem ser soldados. Se Charles os tratasse como soldados, nada de bom resultaria disso. Seu idiota! Antes que Charles pudesse expressar sua fúria com uma demonstração tão flagrante de desrespeito à sua autoridade, ele foi contido pelo motorista. Você pode ir agora, capitão. Eu cuidarei disso daqui, o motorista disse educadamente enquanto tirava o chapéu e os óculos, expondo um rosto jovem e carismático. Eu sabia que o vi em algum lugar. Era ele. As memórias de Félix dessa pessoa imediatamente inundaram seu cérebro depois de finalmente ver todo o seu rosto. Este foi o instrutor da seleção nacional em sua vida anterior. Félix o viu algumas vezes na TV durante a transmissão da competição mundial. Como ele esperava, o instrutor imediatamente se apresentou com um sorriso caloroso. Eu sou George, seu instrutor, treinador, gerente e tudo mais para você nesses 2 meses. A conversa imediatamente começou entre a equipe, pois eles ficaram surpresos com o fato de o instrutor estar com eles o tempo todo, observando e ouvindo tudo o que estavam fazendo ou dizendo no ônibus. Silêncio. É melhor você mostrar respeito ao senhor. George. Charles lançou-lhes um olhar cruel e disse, ele é atualmente o melhor em todo o país quando se trata de treinar despertadores e linhadores de sangue, ele diz. Ele os avisou ao sair, ou então, vocês serão mandados de volta para o lugar de onde vieram. Há muitos juniores morrendo por esta oportunidade. Embora ele tenha dito isso, ninguém realmente prestou atenção à sua ameaça, pois ainda estavam presos à ideia de que seu instrutor estava realmente em maior pureza. Eles esperavam receber um velho nevoeiro do exército, dando-lhes exercícios físicos e mostrando-lhes cópias de formações de batalha famosas e sinergias da UVR, exatamente como estavam fazendo antes. No entanto, parecia que eles realmente aprenderiam alguma coisa nesses 2 meses. Por favor, não se importe com o que o capitão acabou de dizer. Goerge sorriu fracamente, não há necessidade de fingir disciplina ou se forçar a me ouvir. Podemos estar em um acampamento, onde a disciplina e o respeito às regras têm prioridade, mas para vocês, tudo que vocês precisam prestar atenção é. Ele estendeu 3 dedos, por favor, não pule minhas aulas diárias e os exercícios de treinamento. B. Não crie problemas entre vocês ou para os juniores treinando aqui. C. A quantidade de trabalho duro que você coloca nesses 2 meses decide se você fará parte da equipe principal ou reserva. Imediatamente após ouvir a última parte, a esperança recuperou os olhos de Sarah e dos 4 plebeus. Pelo menos agora eles tinham chance de manter a posição no time principal. Se a decisão fosse baseada na força, eles não teriam nenhuma chance contra os capitães. Se você tiver alguma dúvida, por favor, explique-a agora. Goerge aconselhou, você só tem uma pergunta para cada um, então faça com que valha a pena.
Sem pedir permissão, Walton perguntou o que se passava na cabeça de todos com uma expressão confusa, porque você estava se disfarçando de nosso motorista de ônibus. Despreocupado com sua falta de educação, Goerge riu ao dizer, eu queria ver como vocês estavam antes de nos encontrarmos de verdade no acampamento. Com base no que vi antes de sermos emboscados, vocês estão divididos em 3 grupos. Ele apontou o dedo para Félix, depois para Nathan e finalmente para Amélia. Ele nem precisou falar, pois seu significado era claro. A equipe foi dividida em camarilha da família de Maxwell, camarilha dos plebeus e, por último, camarilha dos capitães. Só o fato de eles estarem alinhados enquanto separados tornava isso ainda mais óbvio. Não posso ter isso na minha equipe. O sorriso de Goerge desapareceu quando ele disse severamente, nesses 2 meses, vocês vão se transformar em um grupo, gostem ou não. Próxima questão. Ele rapidamente seguiu em frente, não querendo se aprofundar no assunto. Porque Adam ainda não está aqui. Amélia mostrou um toque de emoção em sua voz quando perguntou, ele se recusou a entrar para o time. Não se preocupe, ele chegará à noite. Goerge esclareceu ao dar uma olhada de soslaio para Félix, os mais velhos nos disseram que ele precisava mediar para recuperar sua melhor forma novamente. Mediate minha bunda. Félix zombou. E ver obrigado. Amélia suspirou de alívio. Parecia que ela não tinha problemas em mostrar seu cuidado com Adam em público. Porém, ninguém dava a mínima para ela ou Adam. Eles simplesmente continuaram fazendo suas perguntas uma por uma até que só restasse Félix. O que você tem em mente, capitão? Goerge perguntou a Félix com um sorriso educado. O acampamento aceita entregas da Amazon. Félix coçou a bochecha ao esclarecer, quebrei minha cama e preciso de uma nova. É assim mesmo. As sobrancelhas de Goerge não puderam deixar de tremer com sua pergunta. Ele esperava algo sério e teve uma relação com a equipe nesses 2 meses. Infelizmente para ele, a prioridade atual de Félix era uma cama, nada mais, nada menos. Peço desculpas, mas ninguém está autorizado a comprar nada fora do acampamento. Goerge balançou a cabeça antes de acrescentar, mas podemos enviar-lhe outra cama do armazém. Não há necessidade, eles provavelmente são ainda piores do que aquele que eu quebrei. Félix coçou o queixo com uma expressão pensativa, acho que é melhor se eu pedir educadamente para alguém trocar de quarto. Ele enfatizou, educadamente, fazendo George estremecer alarmado. No entanto, acredito que o diretor do acampamento não terá nenhum problema em abrir uma exceção para o capitão. George disse, tossindo. Acho que não é ruim ser o capitão, afinal. Espero que haja mais dessas exceções. Félix disse, rindo. Desavergonhado, Félix está de volta. Olivia e Sarah murmuraram baixinho para si mesmas. Aliviado por sua obediência, Goerge enxugou uma gota de suor da testa. Ele apenas disse a eles que não queriam que problemas acontecessem entre os 2 grupos antes que Félix começasse a planejar intimidar um deles. Posso ter uma cama nova também? Amélia falou com os olhos radiantes de alegria. Não, apenas o capitão do tempo tem abordado. Goerge soube exatamente como compensar seu tratamento tendencioso para com Félix ao continuar, se você não gosta, desafie Félix para a capitania. Como ele esperava, Amélia não deu um pio ao ouvir isso, apenas cruzou os braços enquanto bufava de segurança. Tudo bem, sem mais perguntas. Goerge bateu palmas 2 vezes enquanto ordenava, quero que todos vocês façam um perfil holográfico sobre si mesmos e os mostrem apenas para mim. Perfil. Olivia inclinou a cabeça enquanto perguntava. Fim do capítulo. A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Winston Churchill.